Olá, seja muito bem-vindo ao Festival Path Amazônia 2021. Para quem não me conhece, eu sou o Plácido Salles. Trabalho com The Rose Method no processo de autoconhecimento, qualidade de vida, expansão de consciência através de técnicas e conceitos. Desde 2013, eu me aventuro pelo mundo, né, numa vida nômade. Gosto muito de viajar, já passei por vários países, sou amante da natureza. Nesse processo todo, eu me conheci mais como um amante da natureza e comecei a entender a importância da gente cuidar do meio ambiente. Desde junho desse ano, eu entrei num projeto que chama o Projeto Beach Walker, que consistia em caminhar desde o Uruguai até o Rio de Janeiro, 2.030 quilômetros, coletando resíduos das praias, né? Sempre pela faixa de areia, sempre pelo litoral, pela praia, coletando resíduo e entrevistando pessoas que estavam relacionadas a esse contexto da poluição dos oceanos, do cuidado com o meio ambiente, da reciclagem. E foi aí que, de fato, eu mergulhei nesse processo de compreender mais como que a gente pode conviver com a natureza, né? E utilizando da melhor forma possível seus recursos, né? E tratando a natureza da melhor forma possível. Então, esse é um resumo de como eu me insiro dentro desse contexto do meio ambiente e gostaria de ouvir um pouquinho mais do Chico sobre esse assunto, que ele tem muita coisa para falar. Obrigado, Plácido. Pô, muito maneiro essa caminhada aí tua, depois eu quero saber mais dela. Bem-vindo, galera, ao PF Amazônia aí. Obrigado por estarem com a gente. Eu sou Chico Chinó, sou geógrafo, educador ambiental. Atualmente sou coordenador nacional do Caminho da Mata Atlântica, uma trilha de longo curso de 4.350 quilômetros aproximadamente, ligando mais de 70 unidades de conservação, ligando mais de 30 comunidades tradicionais, vem a Parque Nacional da Parada da Serra até o Parque Estadual do Desengano, né, limite extremo sul e norte. E, cara, eu sempre tive muito contato com a natureza, desde criança, fui crescido numa fazenda no Vale do Paraíba, onde eu estou morando hoje em dia, graças a Deus, está muito bom. Essa pandemia me empurrou para lá e eu fiquei. E aqui no Rio de Janeiro, onde é que eu fui criado, né, sou carioca, cresci no Horto, que é um bairro aqui no meio da floresta, espremido entre o Jardim Botânico e a Praia da Tijuca, cachoeira atrás de cachoeira, e 15 minutos de bicicleta tem o mar, a praia de Ipanema, a praia do Leblon. Então, eu ficava sempre entre a praia e a cachoeira, e com isso eu aprendi a amar dentro do coração a natureza. Né? Eu acredito que as pessoas só passam a ter esse amor, só passam a ter esse carinho e essa preocupação com a natureza quando você convive com ela realmente, quando você tem momentos mágicos, momentos muito fortes, lembranças muito boas dentro desse ambiente natural. Então, acho que o grande desafio que a gente tem atualmente, hoje em dia, é que a gente consiga levar cada vez mais as pessoas para esse contato com a natureza, né? Eu gosto de falar de um conceito, que eu não sei se é um conceito acadêmico, etc. Mas uma vez eu escutei numa roda de conversa lá no Acre, da florestania, em vez de trabalhar a cidadania, trabalhar a florestania, que é você pensar num pacto social com todos os seres da floresta, não só com os humanos. E eu comecei a me tocar, cara, eu não sou um cidadão do Rio de Janeiro, eu sou um florestão da Mata Atlântica, porque eu moro na Mata Atlântica, eu sou cidadão da Mata Atlântica, eu sou morador da Mata Atlântica. E como é que essa biota ao meu redor, ela pode ser impactada por nossas ações, e como é que a gente pode melhorar com essas ações. E uma das coisas que o Plácido falou que eu achei mais interessante foi que esse caminho dele do Uruguai até o Rio de Janeiro, boa parte dele está na Mata Atlântica, e ele tratou de um resíduo, de um dos temas mais delicados que a gente tem atualmente, que é o resíduo, né? A nossa sociedade é uma sociedade que consome muito, logo tira muitos recursos naturais do planeta, mais do que deveria, e não se preocupa com o descarte desses resíduos. Então, causa impacto tanto na retirada quanto na devolução desse material para o meio ambiente. E num lugar como a Mata Atlântica, que é um hotspot de biodiversidade super, vamos dizer, ameaçado assim, com populações humanas de todos os lados, a questão dos resíduos é uma questão muito importante, principalmente para os rios, para os mares. E aí eu queria saber um pouquinho mais desse projeto do Plácido aí, dessa caminhada aí, coletando resíduos, como é que foi isso aí? Conta pra gente um pouquinho mais, cara. Trocar essa ideia que eu achei bem interessante. Cara, o que você falou é muito interessante, essa perspectiva
de você, ao invés de um cidadão, você é um florestão, né, cara? Então você faz parte da floresta da Mata Atlântica, né? E eu costumo dizer que onde a gente anda é uma extensão da nossa casa. E a gente deveria cuidar exatamente da mesma forma que a gente cuida da nossa casa. E se a gente não cuida da nossa própria casa, ela vai ficando feia, ela vai ficando ruim de ser habitada, né? Então eu gosto de expandir esse conceito de casa. Onde você está nesse exato momento é a sua casa. Seja quando você está tomando sol na praia, seja quando você está caminhando na floresta. Então, isso que a gente tem que entender. A gente gosta de cuidar do que é nosso, né? Eu gosto de cuidar do meu computadorzinho, eu gosto de cuidar do meu celular para não perder, para ninguém mexer, né? Eu gosto de cuidar da minha casa, das minhas coisas. O ideal seria que a gente pudesse virar essa chave e entender que todo lugar por onde a gente circula é a extensão da nossa casa. E quanto melhor a gente deixar esse local, melhor vai ser para a gente habitar esse local. Então, nessa minha imersão na questão do lixo, né, dos resíduos, na verdade, não existe lixo, né, não existe jogar fora, porque entendendo essa compreensão de que toda essa extensão espacial é a nossa casa, a gente está, na verdade, está tirando o resíduo de um lugar e jogando no outro da nossa casa. Então, quando a gente pensa em jogar o lixo no lixo, imediatamente a gente, acabou o problema para nós, né? Mas não. O ideal é que a gente entenda para onde vai esse lixo, né? E de onde ele veio. O ideal é que a gente entenda toda a cadeia, né? De geração desse resíduo, até o momento que ele chega nas prateleiras do mercado, até o momento que a gente compra, traz para dentro da nossa casa, descarta, e depois disso, para onde ele vai? Quem leva esse resíduo, né? E para onde ele finaliza? Uma das experiências mais chocantes na minha vida é visitar um aterro sanitário, visitar um lixão, porque daí você entende o impacto disso. E quando eu comecei a caminhar pelas praias e ter um olhar mais minucioso dos resíduos na areia, aí foi tremendo. Quando a gente se choca com alguma coisa, é quando a gente gera o ímpeto de mudança. E pode fazer esse teste você, sempre quando você for para a praia, se aproxima da área de restinga, se aproxima, se não tiver restinga, das dunas, que é para onde o vento e as marés levam os resíduos, né? Ou então os mangues, e eles servem de filtro, né? A restinga, as dunas, os mangues. Dá uma olhada lá, que você vai ver uma quantidade tremenda de lixo. E observa também, se você tiver a oportunidade, na areia da praia, a quantidade de microplástico, microlixo. Se você tiver a oportunidade um dia de pegar uma peneira, né, uma peneira daquelas redondas, grandes, que se usa em obra, pega uma areia assim e peneira isso. Você vai ver lá pedrinhas e tal, mas você vai ver uma quantidade enorme de lixo. Então, a maior quantidade de lixo, na verdade, está enterrada na areia. E isso sem falar do oceano, a quantidade de lixo que está no oceano. Eu tive a oportunidade de fazer também coleta subaquática e eu coletei uma quantidade enorme de resíduos que estão no oceano. Então, é um tema muito complexo que, se deixar aqui, eu vou longe falando sobre tudo que eu tive, que travei contato, tudo que eu tive conhecimento, mas eu acho que o mais importante é isso que o Chico falou, é entender que a gente vive dentro de um contexto natural. Essa casa aqui, tudo que a gente constrói, na verdade, é uma ilusão, né? A realidade mesmo está com a terra, está na natureza, no nosso convívio, na nossa conexão com os seres em torno, né? Então, acho que o mais importante é isso, é entender a nossa conexão com a natureza ao redor. Esse acho que é o primeiro passo, é gerar amor por ela. Eu achei bem interessante uma das coisas que você falou dessa questão da restinga e tudo isso, uma experiência que eu tive assim, que foi há muito tempo, quando eu estava no início da faculdade, lá em 2001, 2002, fui visitar o Parque Estadual da Ilha do Cardoso, e dentro do centro de visitante tinha uma rede de pesca, que estava lá exatamente como exposição, com vários resíduos que eles coletaram na areia e na restinga da Ilha do Cardoso.
e tinha da onde que ele veio e há quanto tempo ele estava no mar pelos estudos, assim. Tinha plástico que estava lá 30, 40, 50 anos. E que veio da Rússia, veio da Sibéria, veio sei lá da onde, pelas correntes. Como é que está tudo interligado realmente? E eu me lembro do meu padrinho, que é um fazendeiro, etc e tal, e tem uma consciência boa, mas também tem aquele... É um fazendeirão, assim, das antigas, ele falando que antigamente ele jogava todo o lixo no rio, porque o rio ia levar mesmo que não existia plástico e vidro. Plástico e vidro eram coisas chiques, que você guardava em casa para se usar. E hoje em dia se torna tão banal ter plástico e vidro que o pessoal mesmo assim joga. Então é impressionante como é que também essa sensibilização da sociedade vai mudando e também nosso usufruto assim, das coisas vai mudando. E é interessante o negócio de observar realmente essa experiência da peneira, é bem interessante. Lembrei também de uma outra experiência, quando a gente falou do mar, assim. Tem um cara que eu gosto muito aqui, que é o Ed, do BG500, que é uma experiência que tem aqui na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, que ele fala que já tem lixo que você não pode tirar do mar. E ele mostra assim, que o lixo que você vai tirar do mar já virou casa para 1000 seres. Você tirando aquele lixo, então que o lixo já começou a fazer parte. E é muito interessante perceber também que nosso outro lixo que a gente também descarta, que a gente não vê, é o nosso lixo interno, né? O que a gente comeu, vai na privada e joga fora. Quando é que vai ser nosso lixo interno também? Que pode virar uma fonte de recurso muito grande, de várias maneiras. Adubo, gás. Enfim, é interessante a gente notar como é que realmente o que a gente descarta, a gente tem nojo, como se não fosse mais usado, e como é que isso pode virar riqueza para a gente. E um dos trabalhos que a gente tem como Caminho da Mata Atlântica, como trilha de longo curso, é fazer as pessoas perceberem essa ligação mesmo, né? Então, quanto mais você consegue... quando você passa 2, 3 dias caminhando na floresta, começa a entender de fato essas conexões, porque você vai estar no meio da floresta, você não vai deixar teu lixo, tu vai botar teu lixo na mochila. Aí tu vai estar num lugar de alta montanha, você sabe que suas fezes, sua urina vai impactar, tu vai pensar 3, 4 vezes onde é que você vai fazer a tua necessidade. Então você começa a ter essa relação mesmo do teu descarte, do teu resíduo, pensando que está no meio de um ambiente natural, que aquilo vai impactar em todos os sentidos. E é exatamente o que você falou, que aqui, essa construção, essa casa aqui, eu estou numa casa no Rio de Janeiro, isso é uma ilusão. A gente transformou materiais naturais para se tornar um material mais durável, menos biodegradável, e dessa maneira a gente poder habitar com mais segurança. E isso é em tudo na nossa vida, assim, mas a gente está o tempo todo transformando a natureza para coisas que a gente possa querer usar. E para mim é muito doido essas minhas experiências no Rio de Janeiro, assim, hoje em dia, porque eu fui crescido no Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu nasci aqui, fui crescido aqui, eu ia passar finais de semana, férias e feriados na fazenda da minha avó, que fica 3 horas de viagem, aqui do lado, tem esse privilégio, então era praticamente todo final de semana a gente ia, era difícil, mas sempre que não ia. E atualmente estou morando lá, eu estou reformando uma casa, estou fazendo um projeto de agrofloresta, de recuperação de nascentes, a partir da agrofloresta, né? A ideia é conectar 2 fragmentos da Mata Atlântica a partir de um sistema agroflorestal, recuperando 5 nascentes nesse meio do caminho. Cara, eu estou construindo minha casa atualmente pensando de onde é que estou pegando a água, quando eu descartar essa água, para onde é que essa água vai, de que maneira vai ser reutilizada e de que maneira, o que eu vou utilizar de elementos que possam virar resíduo na minha casa, que eu possa retransformar ele na minha propriedade ou que eu possa dar um destinamento correto. Isso tudo a gente vai vendo assim no dia a dia da roça, como é que essas coisas fazem mais sentido quando você está no meio do mato, quando você é desse ambiente, vamos dizer, tão antropizado, porque assim, é um ambiente que é natural. Você vai caminhar assim, uma roda do paralelepípedo, você vai ver que tem lá as várias plantinhas que vão nascendo no meio do paralelepípedo. Tem os animais que vão se adaptando ao meio urbano, rato, barata, gambá, aqui no caso do rio, mico-estrela, passarinhos, como a rolinha caldo de feijão, como pombo, que não é isso no meio natural, isso no meio urbano. Então, sim, é um ecossistema em que a natureza continua dominando. Vento, chuva, tudo isso, e a gente acha que está um pouco mais dominado pelo homem. Mas quando você vai para um ambiente que é mais dominado pela natureza, como é que isso passa a refletir cada vez mais nas suas ações e como isso impacta em tudo isso. Essa é a minha experiência de estar passando agora 1 ano e meio já morando na roça, sem sair de lá. É difícil eu vir para a cidade, eu vim aqui hoje para o aniversário da minha filha, que eu também não vou deixar essa data passar. Mas como é que as coisas que não fazem mais sentido, assim, exatamente por causa dessa questão, dessa desconexão que existe. Eu vou tomar banho e falo, cara, de onde que veio a minha água? Para onde é que minha água vai? Quando eu como qualquer coisa na rua, eu já fico pensando nessas questões todas dos resíduos e sinto essa falta realmente desse contato que tem. Então, acho que essa experiência de uma trilha mesmo que nem você fez, é uma grande caminhada, né, por lugar que tem um monte de vontade de conhecer, você vai tendo uma imersão mesmo, vamos dizer assim, praticamente espiritual, acredito eu, porque se você vai se conectando com aqueles elementos não humanos,
que nós somos natureza, não gosto de falar de elementos naturais, são apenas elementos que não são da nossa espécie, elementos não humanos, que interagem com a gente energeticamente. Você vai caminhando, passando dia e noite na praia, vai sentindo a maresia, vai sentindo a areia, vai sentindo o sol, e você vai conseguindo entender e chegar, pelo menos a minha visão, quando eu faço uma trilha de longo curso, uma caminhada grande, você vai entrando assim, aquilo vai entrando de uma maneira no teu ser, no teu âmago, que você vai entendendo como as coisas funcionam e vai se preocupando mais com aquilo. Eu não sei como é que foi essa questão dessa conexão para você com esses elementos naturais ao longo desses 2.000 e tanto quilômetros, mas para mim é o que eu sinto quando foi no meio da floresta, assim, quando nessa caminhada, assim. Não, total. Quando a gente caminha, a gente gera um processo constante de reflexão sobre tudo na vida, né? E você está a caminhada faz com que você esteja totalmente imerso na natureza. Então não tem como você não sentir essa conexão. No meu caso, o vento, a brisa do mar, as correntes dos oceanos, as ondas, as marés, os animais marinhos, a areia, né, a restinga, como eu falei, o mangue, as dunas e por aí vai. Não tem como você não se conectar, na verdade, né? E o tema expansão de consciência é um tema que me fascina muito. E a expansão de consciência nada mais é do que você tomar conhecimento das coisas, né? E aí você tem várias vias diferentes para você expandir o seu conhecimento sobre as coisas, expandir sua inteligência sobre as coisas, né? E o meio ambiente é uma coisa que é um tema que é necessário a nossa reflexão e a nossa compreensão sobre esse meio. E quando a gente fala de lixo, trazendo um pouco para essa questão, para o meu enredo ali, da minha caminhada, é um tema difícil, porque é um tema que ninguém gosta de falar. É um tema que envolve a todos, né? Todo mundo gera resíduo o tempo inteiro, todo mundo consome, né? Mas ninguém gosta de falar. Então, é complicado trazer esse tema e eu vejo que ele gera repulsa. Sempre quando eu vou falar do lixo, as pessoas falam, o lixo, né? É complicado. Mas não se aprofunda, porque também sabe que negligencia, todo mundo faz. Eu também, muitas vezes, acabo negligenciando, né? Então, quer deixar isso para lá, deixa quieto, né? Então, eu acho que quando a gente começa a tratar desse tema, o ponto mais importante, e quando eu penso nisso, eu penso em relação a mim como comunicador, porque eu tenho um projeto Livre Partida, que é sobre viagem, sobre turismo, sobre aventura, e dentro do meu trabalho também eu me comunico através das redes sociais. Então, a gente tem um problema grande de comunicação. Como que a gente aproxima essas pessoas que não querem falar desse assunto? Então, eu penso que a gente tem que deixar esse tema pop, muito mais do que legislações que muitas vezes acabam afastando ainda mais as pessoas, como é o caso dos pescadores. Por exemplo, a pesca tem um impacto muito grande nos oceanos, tremendo, né? Sugiro até você, para que está assistindo, se ainda não assistiu, assistir o documentário Seaspiracy. E tem vários outros autores interessantes aqui. O filme, ele comunica muito bem, né? O impacto da pesca é muito grande nos oceanos. E é engraçado que eu já estava na minha jornada, né, pela praia quando eu assisti o documentário. Então, só complementou, né? Então, a pesca tem um impacto muito grande na vida marinha, na questão dos resíduos, na poluição, no impacto do meio ambiente ali. E ao invés de... E aí chega uma legislação que faz com que o pescador que na sua rede acabe pegando algum animal, por exemplo, uma tartaruga ou um pinguim, isso faz com que o pescador ele descarte para longe dele esse animal. Porque se ele for pego, ele vai ser multado, né? Então, eu estou dando um exemplo que como a gente poderia aproximar mais essa pessoa e, de repente, trazer esse pescador como uma fonte de dados, que ele consiga catalogar isso, sabe? E como a gente faz para que as pessoas conversem mais sobre isso, para que gere nelas uma necessidade maior de entender esse contexto que a gente falou até agora e lidar melhor, tanto com a questão dos resíduos, quanto a todas as outras questões importantes relacionadas ao meio ambiente. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Como que a gente agrega valor a algo tão valioso, mas que as pessoas não dão valor? Eu acho que essa é a minha grande reflexão, até como comunicador dentro das minhas redes sociais todas. Como que eu vou comunicar e agregar valor? Como que eu vou trazer esse ponto tão importante no debate público, na nossa vida, que é cuidar do meio ambiente, cuidar dos nossos resíduos,
né? Como que eu vou trazer isso de uma forma interessante? E esse projeto meu da caminhada foi uma forma que eu encontrei interessante de fazer essa conexão. Eu juntei o que eu mais gosto de fazer, que é viajar e contemplar a natureza, com uma coisa que é aventura, que é explorar positivamente, né, a natureza, que é caminhar por ela, na praia, que é algo que o brasileiro, em particular, gosta muito, mostrando o quanto o lixo que a gente gera impacta, né? E como que dá para solucionar isso? Através da reciclagem, através das cooperativas. Então, veja só, eu consegui entender que essa é uma forma, uma possibilidade, dentre várias outras que a gente pode criar. Eu agreguei o valor importante do meio ambiente, precisamente dos resíduos, dentro de uma aventura, de uma jornada, de uma viagem, de um turismo. Então, acho que esse é o grande ponto, como deixar isso popular. E aí, quando eu fui compartilhando isso, as pessoas iam se identificando e compartilhando comigo. Cara, eu comecei a repensar meus hábitos. Porque tudo começa nos nossos hábitos, né? O que a gente come, o que a gente consome, né? Como que a gente descarta, tudo como a gente faz. São os nossos condicionamentos no dia a dia, o hábito. Então você começa a refletir mais através do exemplo. Para mim é nítido que nunca na história se falou tanto sobre o meio ambiente quanto hoje. Então a gente está avançando nesse sentido, mas a gente nunca consumiu tanto, nunca gerou tanto resíduo também quanto hoje. Então há uma necessidade de acelerar esse processo, sim, mas a gente está evoluindo. O que a gente precisa acertar é a comunicação. Porque eu tenho uma crítica ao ambientalista comum, que ele simplesmente mete o dedo na ferida, xinga a pessoa que faz errada e não consegue aproximar. Por mais conhecimento que ele tenha, por mais inteligente que ele seja, ele peca nesse ponto. E a comunicação é fundamental e acho que é aí que a gente precisa ajustar. Ele acaba não criando sensibilização, ele cria repulsa. Exatamente. E a gente tem que cada vez mais criar sensibilização, conseguir agregar uma coisa que eu sempre falo. A gente conversa muito entre ambientalistas, a gente fala muito para os convertidos. A gente tem que conseguir conversar com os não convertidos. E, cara, no mundo ambientalista é difícil você conseguir conversar com os não convertidos. Você não consegue, assim, porque exatamente, porque tem uma visão, vamos dizer assim, sei lá, eu não sei nem dizer como é que é, mas a galera não consegue realmente falar em termos simples ou então falar em termos simpáticos, empáticos, para que a gente consiga conversar com as pessoas que não estão tão engajadas no tema ambiental, assim. É interessante, não sei se você conhece a Revolução dos Baldinhos, que é em Florianópolis, mas se não conhecer, procure esse documentário, que é bem interessante. A galera realmente trouxe essa questão do lixo de uma maneira bem interessante e transformou uma comunidade em Floripa. Quando eu falo não convertidos, é muito interessante a gente ver um estudo da WWF Brasil, que tem, de 2015 ou 2016, agora já me fugiu o ano, que mostra que 80% da população brasileira nunca acreditou uma unidade de conservação da natureza na vida. Para quem não conhece, unidade de conservação é uma categoria, é um território definido por lei, protegido por lei, e temos diversas categorias de unidade de conservação definidas pela lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, lei do SNUC, de 18 de julho de 2000, 9.998, 18 de julho de 2000. Enfim, 80% nunca visitou uma unidade de conservação. E dentro desses 20% desses que visitaram, mais de 70% não sabiam que estavam numa unidade de conservação. Vão conhecer a cachoeira tal, vão conhecer o lugar tal. Então, quando você começa a sinalizar uma trilha de longo curso, quando você começa a mostrar que essa trilha passa por lugares que são unidade de conservação e não unidade de conservação, você começa a pegar essa galera que eu chamei de não convertido e ela vai começar a se interessar pelo tema, porque se ela está na cachoeira, ela já curte aquilo. Aí, quando você bota uma placa explicativa, quando você começa a mobilizar um grupo de voluntários locais para deixar a trilha mais bem feita, isso vai começando a mobilizar a população do entorno também, para que eles consigam cada vez mais cuidar daquela área, seja uma cachoeira, seja um mirante, seja uma trilha, seja uma estrada. E aí você começa a ter uma mobilização social maior.
A gente tem um dado que tem crescido, cada vez o turismo tem crescido mais em áreas naturais. O dado do ICMBio é um dado assim, exponencial de crescimento de 2016 até agora. O dado é que, enquanto todo o turismo mundial está crescendo em torno de 5% a 7%, o ecoturismo está crescendo de 15% a 20%. Então, eu acredito assim, que você conseguir cada vez mais aproximar as pessoas do meio natural, isso é uma maneira de você aproximar os não convertidos, é uma maneira de você aproximar de uma maneira lúdica, divertida, em que eles vão se sensibilizar, aquilo que a gente falou agora aqui, sobre a expansão da consciência, uma coisa que eu acredito muito. Pô, pegar um mirante com um pôr do sol, pegar uma cachoeira com os amigos, depois daquela trilha exaustiva, tu tá exausto, quebrado, pô, botar os pezinhos na água, lá numa cachoeira bonita, num visual, isso bota num lugar no teu âmago, que aí você vai começar a tentar entender todas essas conexões, começar a entender como proteger a natureza, como defender a natureza, como conservar os recursos naturais. E aí, pouco a pouco, você vai entrando em cada um dos assuntos, conversando com pessoas que vão estar entendendo. Então, o caminho da Mata Atlântica, quando ele engaja voluntários, quando ele sinaliza a trilha, quando ele prepara a área naturais para uma maior visitação, a gente quer que cada vez mais uma parcela maior da população saiba que é possível, sim, visitar os parques, saiba que é possível, sim, curtir um dia na natureza de maneira agradável e cada vez mais entenda a importância disso. Por isso que eu vejo não só com a Mata Atlântica, mas todas as trilhas de longo curso na implementação hoje no Brasil como uma ferramenta fundamental para isso, para que a gente consiga cada vez mais aproximar a população leiga, a população, vamos dizer, que não está no movimento ambientalista, que não está nesse movimento, para o meio natural. E a partir daí, ela vai se sensibilizando pouco a pouco e a partir dela vai cada vez se engajando mais na preservação da natureza. É muito rico você ver alguns depoimentos voluntários falando como é que ela nunca tinha visto aquela cachoeira na cidade, e de repente ela descobriu que existia cachoeira e descobriu que a cachoeira estava poluída. Aí começou a se mobilizar para ver que a cachoeira estava poluída. Aí, a partir daí, ela começou a pressionar o prefeito, começou a pressionar com os vereadores, fez um movimento, e aí começou-se a procurar verbas para fazer uma obra de saneamento na parte acima da cachoeira, onde é que tinha um bairro que sujava a cachoeira. E aí, cada vez mais, pensa assim, em como botar aquela cachoeira numa área de preservação, que não está numa fazenda particular. Então, já são voluntários, que a gente não sabia nem que a cachoeira existia, e agora, cada vez mais, não só querem que a cachoeira seja limpa, como querem que ela esteja numa área de preservação permanente. A gente tem a Appalachian Trail, que foi a inspiração do Caminho da Mata Atlântica, que foram mais de 75 mil hectares comprados por voluntários para serem transformados em áreas de preservação ao longo dos 105 anos de história que essa trilha tem. A Appalachian Trail é a mãe das trilhas de longo curso. Então, você vê, os voluntários, cara, que foram se engajando na causa, foram vendo como é que é possível cuidar da natureza, tiraram do próprio bolso, fazendo vaquinha, fazendo uns mais abastados, outros menos. Cara, são 75 mil hectares. É terra pra caramba. Que hoje em dia estão compradas exatamente com o fim que você mantenha o leito principal da Appalachian Trail totalmente preservado, totalmente florestado de norte a sul. Então, assim, eu acredito que quanto mais a gente conseguir aproximar as pessoas da natureza, e esse sempre foi meu mote quando eu trabalhei com educação ambiental, um dos meus trabalhos é ser educador ambiental, eu trabalho educação ambiental diretamente em contato com a natureza. As pessoas, a gente faz mais do que trabalho de transmissão de conhecimento. A gente pode sim transmitir conhecimento. É válido. Vamos falar de Jequitibá, vamos falar da erosão, vamos falar do código de nível. Mas o mais rico no trabalho de educação ambiental é que a pessoa ela se sensibilize a partir do seu âmago. E isso um contato com a natureza nos traz. Então, quando você fala de que maneira interessante a gente trabalhar com resíduo, realmente uma visita ao lixão é uma coisa impactante. Mas tem diversas outras maneiras que a gente pode trazer esse assunto para o dia a dia, de maneira que a pessoa vai se sentindo assim, pertencente a isso, quando a gente bota ela em contato com essa realidade. Esses são alguns exercícios interessantes que a gente pode fazer, pensando assim. Não sei se você viu um ensaio fotográfico que teve, eu recomendo pesquisarem aí, um fotógrafo americano que ele tirou foto de 7 famílias ao longo do mundo. O que eles consumiam de comida em uma semana e o que eles geravam de resíduo em uma semana. São sempre 2 fotos, a família do lado que vai comer durante uma semana e a família que gerou de resíduo em uma semana. E mais bonito é uma família de indígenas amazônicos que moram mesmo na floresta amazônica, etc. E sim, consomem. Tinha lá guaraná, tinha alguma coisa assim, mas era muito pouco. E quando você acaba a foto final desses indígenas, você vê que a garrafa de guaraná, você vê que a caixinha que tinha não sei o quê, tudo isso virou algum outro uso, que não alimentício, e uma parte, pequena parte, era lixo mesmo.
Então, é interessante pensar exatamente como é que a gente consegue sensibilizar as pessoas e falar com os não voluntários, e quando falar de não falar com os não convertidos, é fazer a coisa mais lúdica possível e fazer a coisa mais cotidiana possível, para que eles consigam sentir aquilo no seu dia a dia e sentir aquilo no seu interior. E eu volto a repetir, uma experiência de imersão, seja em qualquer, seja no mar, seja na terra, seja em locais locais urbanos que façam coleta seletiva, locais urbanos que tenham descarte, fazer experiência desse tipo assim, para o pessoal entender realmente aquilo ali e entrando no seu dia a dia. Eu tive algumas experiências incríveis, transformadoras nessa minha jornada, né? Tanto em relação à natureza, mas em relação também a essa questão dos resíduos, né? E acho que eu vou me focar mais nessa linha. No Uruguai, existe o Uruguai Recicla, que é uma cooperativa de reciclagem, que o Jorge, ele fala uma frase assim que me impactou muito, e foi logo no começo, que ele fala assim que não existe lixo, né? O que existe são coisas fora do lugar. E aí eu comecei a refletir sobre tudo a minha vida em relação a essa frase. Não é lixo, não são coisas descartáveis, são coisas que você pode colocar de um lugar e tirar de um lugar e colocar em outro. É isso. E aí eu comecei a refletir sobre a minha vida, assim. Será que tudo na minha vida é descartável? Porque, para nós, a maior parte massiva das coisas são descartáveis. Então, eu comecei a refletir, tá, o que é descartável na minha vida hoje? Assim? Aí eu comecei pelos produtos, né? O que dá para diminuir desses produtos que eles são descartáveis? O que dá para reutilizar? Aí eu comecei a aumentar esse espectro e, para além dos produtos, eu comecei a refletir sobre os territórios, porque como eu sou uma pessoa que viaja muito, eu sou um nômade, né? Me considero um nômade, cada hora eu estou num lugar diferente, eu comecei a refletir sobre isso, cara. Eu falei, caramba, será que eu estou descartando esses lugares que eu estou deixando para trás? Qual é o meu vínculo com esses lugares? Será que eles são só passageiros mesmo? E aí eu comecei a entender a questão dos seres que estão ali. Os animais, será que eles são descartáveis para mim? Eu não como carne. Então, isso é uma forma também de mostrar que, cara, vidas não são descartáveis. E o impacto disso daria para a gente fazer um bate-papo aqui só sobre essa questão, né? Mas eu não vou me prolongar muito. Mas vidas não são descartáveis, assim como a vida das pessoas. Aí eu comecei a ressignificar tudo que estava sendo descartável na minha vida. As amizades com as pessoas, os meus familiares, né? As pessoas com quem eu trabalho, colegas, fornecedores. Cara, eu comecei a viajar nesse processo de o que na minha vida é descartável? Será que tudo é descartável? Será que a gente consegue reduzir essa questão do descarte? Uma outra pessoa que eu tive um contato fenomenal, que também trabalha com reciclagem, mas ele faz um trabalho diferente, é o Ecolocal, é o Felipe. A Ecolocal tem a sede lá em Barra Velha, Santa Catarina, mas ele tem outras sedes também. A principal, a casa dele fica lá em Barra Velha. Ele por esporte, assim, por terapia, ele cata lixo na praia. Desde sempre. Desde quando ele era garoto. E aí ele faz a separação desses resíduos, recicla. Ele faz um trabalho muito legal com a comunidade surfista, né? Com a tribo do surf, principalmente lá em Santa Catarina. Então, todas as quilhas das principais lojas locais e tal, são feitas por ele. Então, ele tem esse trabalho muito legal com os surfistas. Um outro trabalho muito legal é que ele vai nas escolas e mostra o processo de reciclagem dele. E ele faz vários outros materiais, como brinquedos, e como você falou, ele torna essa experiência uma experiência lúdica, principalmente para as crianças. Mas isso tem que ser para os adultos também, como é a questão do surf. Pô, o cara tá pegando ali uma quilha para botar na prancha dele, que veio dos lixos do mar, da praia. A pessoa se sente honrada em usar uma quilha como aquela. E esse cara, o Felipe da Ecolocal, ele pega os resíduos que não são recicláveis e reutiliza num processo de compactação. Então, ele gera banco de praça, tijolo para construção de casas,
telhas, lixeira de praça. E é muito legal a acompanhar, ele tem o prazer de mostrar para você todo esse processo, o maquinário para fazer a compactação, a separação, a compactação e tal. E é muito legal. Nossa, é uma grande solução que eu vi ali, mas que infelizmente não tem uma grande procura justamente por esse assunto não ser pop. Uma outra pessoa que eu conheci, que para mim fez muita diferença, foi o Alexandre Turra. Ele é biólogo, professor da USP, e ele tem palestras incríveis no YouTube, vale a pena seguir, dar uma olhada no trabalho dele. Alexander Turra, na verdade, falei Alexander Turra, e ele tem me impactou muito uma coisa que ele falou, que está relacionada à economia, né? A gente costuma colocar como os grandes vilões, né, a indústria. Mas a verdade é que se a indústria vira essa chave, já é meio caminho andado para a gente solucionar o problema. Porque através do marketing, através de várias outras vias, né, através da própria forma de gerar os materiais e tudo, né, você consegue solucionar uma grande parte do problema. E isso está acontecendo, né? A maior parte das grandes empresas estão se direcionando para isso. O que no passado era balela, era só da boca para fora, agora está se efetivando de fato. E eu estou falando com as minhas palavras, né? Tem muito greenwash ainda, né? Aquela lavagem verde aí, total. A gente tem que tomar muito cuidado nessa maneira paradigmática aí. Total, tem mesmo. Mas antes era mais forte. Hoje em dia as empresas elas estão se voltando mais para essa questão, de fato. Né? E o Alexander Turra, ele fala muito sobre isso, de que essa é a grande chave. Ao invés de ficar batendo muito também, de ficar falando só que as indústrias são o pior vilão e tal, que de fato é, mas como a gente agrega esses caras também. Como que a gente faz para entrar dentro desse processo? Como eu trouxe o processo do Ecolocal, que faz essa reutilização dos resíduos que não são recicláveis, por exemplo. Eu estou fazendo conexões aqui, né? Eu estou trazendo conexões de como que a gente pode trabalhar com esse impacto, né? E eu travei contato com várias outras pessoas que fazem materiais, por exemplo, de rede de pesca, né? Que fazem, porque a rede de pesca ela acaba sendo velha, acaba sendo descartada e são quilômetros, né? Você acaba tendo 2 quilômetros de rede. E aí pessoas que fazem um trabalho incrível em cima disso. Então, assim, existem possibilidades. Eu tirei não, né? Mas eu fiz 2 eventos de limpeza de praia, em que tinha a maior galera mobilizada. Eu não mergulho, né? Não faço isso, então não foi eu que tirei, mas foi no evento que eu organizei. A gente tirou, foram 2 redes, uma delas tinha quase 1 tonelada de lixo da rede, assim. Pois é. Não, e dá para ser reutilizado, esse é o ponto. A gente acha que, nossa, tá lá no oceano há não sei quantas décadas, tá tudo sujo. Cara, dá para ser reutilizado sim. Então, se a gente gera um processo criativo, aberto, onde a gente consegue criar em cima disso, e ao mesmo tempo mobilizando as pessoas para quererem esses produtos, esses materiais, essas ideias, a gente gera, de fato, um ciclo, né, uma cadeia completa que se sustenta, né, cara? Então, pode parecer meio utópico, meio sonhador quando eu falo isso, mas eu visualizo muito isso no futuro, acontecendo de fato, sabe? Só que aí eu volto àquilo que eu falei antes, a gente precisa acertar a comunicação, a gente precisa aproximar as pessoas. Mas aí vem exatamente o que você falou, que nunca se falou tanto em meio ambiente como agora, né? Tem até aquela charge que eu gosto muito, não sei se você já viu aquela charge, que é Rio 92, aí é uma árvore frondosa. Rio mais 20 é uma árvore capenga. Rio mais 40 não tem árvore. Porque, ao mesmo Sim. tempo, mais se fala em meio ambiente, mais se destrói. Mas, cara, minha filha tem 7 anos. Na escola dela se fala em meio ambiente. Na minha época não se falava nisso. Teve a Rio 92, depois não sei o quê, etc. Então, eu acredito que a gente vai ter uma mudança assim, de paradigma social, até porque vai ser necessário. Cara, as mudanças climáticas estão aí, já está provado. Ao mesmo tempo, a densidade populacional está cada vez maior e com isso começa a ter, em diversos lugares do mundo, crise hídrica, crise alimentar. A gente no Brasil já está tendo uma crise hídrica forte em vários pontos, dificuldade de abastecimento de água de cidades.
Então, tudo isso vem se mostrando, cada vez mais está se relacionando isso ao meio ambiente. Então, acredito que essa mudança de sensibilização ela vai acontecer sim. Então, essa comunicação, cada vez ela vai ser mais efetiva, porque cada vez vai ser mais cedo nos florestões pequenininhos, né, cidadão, e a gente está aqui tentando Muito gerar. bom essa, florestão. Eu vou começar a usar, vou até anotar para não esquecer, que eu gostei muito. Pô, cara, quando eu escutei, estava no meio do Acre, fazendo uma atividade de educação ambiental lá no Acre, perdidão. Aí veio um cara um índio falando disso. Cara, a gente não tem que praticar cidadania, florestania. É exatamente isso, cara. A gente tem que começar a pensar que a gente não está sozinho, cara. Cidadania, a gente pensa exatamente na cidade, na polis, né? Foi os gregos que criaram a cidadania, que era você exercer o direito sobre a polis. Então, como é que agora você não exerce o direito sobre a polis? Você debate o direito sobre o território como um todo e debate com os outros seres não humanos. Você leva em consideração a vida deles. Seria mais ou menos por aí a florestania. Isso é muito rico de pensar. Total. Aí, nossa, gostei muito desse termo. Assim. E aí você, uma trilha de longo curso, voltando aí para... Exatamente, você vai estar planejando a trilha e fazendo o pragmatismo todo, pensando em como você conectar todas essas florestas que existem, conectar todos os habitantes florestais que existem nelas, ao mesmo tempo que o homem possa usufruir dela de uma maneira que não a degrade, que você a explore sem a degradar, que você, é o que você falou, você explore sem descartá-la, você explore enriquecendo e se enriquecendo, num jogo de ganha-ganha. Você vai estar caminhando, a floresta vai estar dando toda aquela energia espiritual, física, energética, como você quiser chamar para você. Você está contemplando, você vai tendo aquele exercício e, ao mesmo tempo, você vai estar trabalhando em prol que aquela floresta se conecte, porque o grande objetivo do Caminho Mata Atlântica é exatamente esse, um grande corredor florestal. Você vai estar trabalhando para que cada vez as pessoas mais possam utilizar aquelas trilhas, vão fazer aquela conexão, cada vez mais entendam a importância de se preservar aquilo, e aí no entorno você vai cada vez pensar numa paisagem, numa ecologia de paisagem, em que você pensa numa nova maneira de produção. Você pensa numa maneira de produção que você vai poder permitir o ecoturismo com fonte de renda, que não vai ter mais um monopólio de uma plantação, não vai ser mais uma monocultura de milho. Pô, vamos utilizar cada vez mais agrofloresta, agroecologia. Cara, o Brasil é rico pra caramba, a gente come coisa que vem da Europa. Beterraba, berinjela, tudo isso vem da Europa. Cara, a gente tem aqui coisas maravilhosas, ora pronobis, espinafre, serralha, você tem a própria mandioca e várias outras coisas são nativas da Mata Atlântica que a gente não conhece, que a gente come muito pouco. Então, quanto mais a gente conseguir explorar isso, enriquecer isso economicamente, e até nisso uma trilha de longo curso vem ajudar, porque quando você passa um pessoal que está com essa visão, e que vai querer conhecer cada vez mais da floresta, você começa a tornar essas coisas mais vendáveis, começa a tornar essas coisas local, você começa a estimular um outro tipo de economia, uma economia mais pensada na natureza. É o que a gente chama de hoje as soluções baseadas na natureza, né? Que você pensar na forma da natureza para você propor suas soluções econômicas. Então, a gente conseguir explorar tudo isso é muito rico, que a gente vai cada vez mais fortalecer o ecossistema e cada vez mais trazer as pessoas para dentro dele. E uma trilha de um curso ele acaba contemplando tudo isso, porque você vai, quando passar na paisagem, você pensa na paisagem, está pensando e como é que ela se conecta enquanto um grande transformador da paisagem. Por exemplo, eu estou aqui no Caminho da Mata Atlântica, estou representando eles no Coordenador Nacional. Eu estou atualmente implementando mais 2 trilhas de longo curso, uma regional e uma local. Uma dessas regionais é um dos lugares mais degradados que tem da Mata Atlântica, que é o Médio Vale do Paraíba, o Vale do Café, que é onde é que muitas bibliografias dizem que é o marco inicial do antropoceno, um dos marcos iniciais do antropoceno no mundo. O antropoceno é o que muitos pesquisadores dizem que é a era geológica que estamos vivendo, que é a era geológica moldada pelo homem, que o homem tem um impacto tão grande que está mudando a era geológica, né? Então, sai do Holoceno para o Antropoceno. E o grande objetivo desse caminho do Vale do Café que nós estamos criando, esse que eu estou criando, que eu estou morando lá, é que a gente consiga pensar num grande corredor florestal ligando a Mantiqueira à Serra do Mar e mudando a perspectiva econômica daquela região, que é uma perspectiva de pecuária extensiva e tomate com agrotóxico, uma economia voltada para agrofloresta, ecoturismo, tudo isso, com base numa trilha de longo curso. E isso eu aprendi e bebia no Caminho Mata Atlântica, que é a trilha que eu estou aqui representando hoje, que são 4.300 quilômetros. Imagina só, 4.300 quilômetros pela Serra do Mar, um dos maiores hotspots de biodiversidade do planeta, onde é que os principais remanescentes de Mata Atlântica no Brasil, e que você consegue, ao longo desses 4.300 quilômetros, fazer um grande corredor, em que ao longo dele todo
você vai fazer um corredor florestal contínuo e, no entorno desse corredor florestal contínuo, um corredor de boas práticas agrícolas, boas práticas urbanas, com pessoas cada vez mais sensibilizadas e com pessoas cada vez mais entendendo a importância disso. Isso é muito rico. Pode parecer utópico, como você falou, mas é uma visão de longo prazo. E quanto mais a gente conseguir trabalhar para engajar o voluntariado, quanto conseguir mais a gente conversar com o governo e as instituições governamentais entenderem isso, mais perto a gente vai chegar desse passo. Perfeito, exatamente, concordo plenamente. E eu acho que que a gente, de tantas coisas que a gente falou, tantas coisas importantes aqui, eu acho que esse é o mais importante. É entender qual a melhor forma para agregar essas pessoas, para trazer para dentro desse universo, né, para cativá-las, para convertê-las, né, do jeito que você utiliza esse termo, positivamente falando. É isso, cara. Tem muita coisa que pode ser feita. Vamos deixar esse assunto pop para que a gente consiga, de fato, envolver todo mundo, todas as pessoas e ter um futuro glorioso como a gente sonha, né, cara? É isso aí, cara. Isso. Obrigado pelo papo enriquecedor. Acho que a gente está finalizando, mas é só te falar de uma experiência que depois eu me lembrei, assim, que a experiência que eu fiz de 2006 até 2008, foram 2 anos, que era o REAMAR, Rede de Educação Ambiental Marinha. A gente se encontrava uma vez, era promovido pelo INEA, o Instituto Estadual do Ambiente do Rio. A gente encontrava uma vez por mês numa praia do Rio de Janeiro. Praia Vermelha sempre, no mês seguinte outra praia. Praia Vermelha, outra praia. Enfim. E aí você misturava nesse mesmo dia. Era galera no tirar lixo submarino, era galera catando lixo na praia, era teatro para criança, era música, era oficina de pintura, oficina de plantio de mudas, oficina de artesanato, tudo com material reciclado saído do mar. E era maravilhoso. E a criançada vinha porque, porra, tinha música boa, tinha teatro, aí botava botava um chopp, botava uma comida, etc. E ficava um evento mesmo de um domingo, que era sempre os domingos da pessoa, ir para um lugar em que você vai ter comida, bebida, que nem uma feira normal, musiquinha tocando, teatrinho para as crianças, oficinas diversas, e isso num grande evento, que é um evento de retirada do lixo do mar, e aproveitar esse lixo do marinho para fazer. Aí tinha artesanato, pintura, fazia várias coisas. Boa. E era muito maneiro. Foi 1 ano que durou esse projeto. E é isso. Exatamente. Então, agrega valor, né? Agrega um monte de informação, um monte de coisa que é legal fazer, né? Não fica só naquele assunto maçante, lixo, não sei o quê, né? Não, vamos agregar valor, vamos fazer coisas legais e vamos promover esse assunto da forma mais bacana possível, né, cara? É isso aí. Uma feira dominical de família, eu me lembro que no final sempre tinha musiquinha, né? O pessoal tocando no palco, e aí vinha o cara que era o mergulhador-chefe lá do INEA e falava assim, hoje tiramos X quilos, era sempre 200, 300 quilos do mar. Lembrando que a gente teve aqui mês passado e chamou tanto, então olha quanto é que volta. Então, assim, você acaba tendo uma sensibilização no momento de lazer. Isso, eu sozinho, nesses 2 meses, né, de 2.030 quilômetros, eu tirei 800 quilos. Caceta. É muito lixo. É muito lixo e não chega nem perto da quantidade total, né? Gente, estamos indo aqui para 50 minutos, acho que a gente estourou o nosso tempo aqui, mas o papo tá bom, acho que a gente conseguiria muito ali. A questão da carne eu fiquei quieto, porque quando você falou assim, eu falo assim, eu sou carnívoro, e eu acho que essa questão da carne é uma questão que a gente podia ter um bate-papo só sobre a carne, porque eu sou super a favor do consumo de carne, sou super a favor da pecuária, porém, exatamente, mudando a sensibilização. Eu vejo nós como animais omnívoros, etc. Aí eu falo, pô, se eu não posso descartar, se eu não vou comer porque a vida é descartável, a cenoura também tem vida. E eu falo isso como pessoa que atualmente eu cuido de vaca, atualmente eu cuido de galinha, atualmente eu cuido de porco, atualmente eu cuido de horta e agrofloresta. Todos os seres lá, meu irmão. Então... A minha crítica voltada ao meio ambiente em relação a esse assunto é como a pecuária é feita hoje em dia. Como ela é feita hoje em dia tem um impacto sinistro, que é fato, né? Então a minha grande crítica é em relação a isso. Não, claro que tem outras formas de você fazer e tal, mas como ela é feita em massa hoje em dia no processo industrial, aí sim é tenso. Mas é papo para outro momento, né? Mas, cara, valeu demais. Acho que vale a pena para quem quiser me seguir aí nas redes sociais, Instagram, Plácido_Salles com 2 L's e Livre Partida, tá? É o meu projeto de viagem.
e tem tanto no Instagram quanto no YouTube também. Plácido Sales, com 2 L's e Livre Partida. Manda aí, Chico, como é que a galera te encontra? Procura aí também Caminho da Mata Atlântica, essa trilha de 4.000 quilômetros. E quem quiser me procurar ver minha ação mais individual, eu tenho minha página, que é paineira.rosa, que é o que eu falo meus trabalhos lá na fazenda de agrofloresta, recuperação de nascente e tudo isso. É minha página mais pessoal e o caminho aqui, Caminho da Mata Atlântica, sigam e vejam que tem muita paisagem bonita pelo caminho. Vale a pena. Maravilha. É isso aí, galera. Obrigado pela presença e até a próxima. Valeu galera. Obrigado, valeu, Plácido. Bom te conhecer. Valeu. Tamo junto.